Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, no Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando sobre missões, sobre escola bíblica dominical, sobre dons do Espírito Santo. Eu recebi do Espírito Santo dons de curar. Geralmente, todo lugar que nós vamos são mais de 100 pessoas curadas. Também, se você deseja sobre escatologia, sobre família, então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Meu telefone, meu WhatsApp também, 99951520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato por esse telefone, DDD 99, não esqueça do Maranhão, e eu envio para você gratuitamente em PDF e também em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre, então a última lição deste trimestre, nós estamos estudando aí profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Neste trimestre, tivemos aí como comentarista da Betel Editora, o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, mensagens proféticas, Deus continua falando. Lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Lição 3, Joel, mensagem de juízo, uma chamada ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Lição 7, Miqueias, viver de acordo com os caminhos do Senhor. Lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Lição 10, Sofonias, o fim está próximo. Lição 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Lição 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. E lição 13, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida, que é o assunto de hoje, da lição de hoje. Então vamos ver aí a palavra que é muito usada, hoje, religiosidade. Então o povo tinha muita religião, mas não conhecia aquele a quem diziam adorar, a quem diziam obedecer, a quem diziam conhecer. Então a sua religião era vazia, sem graça, fria, sem vida. Nós podemos ver no livro de Malaquias partes, Nós temos aí na primeira parte o amor de Deus para com Israel. Na parte 2 nós vemos aí a denúncia contra os sacerdotes. Na parte 3 nós temos aí a denúncia contra os casamentos mistos, Também adultérios. Também contra os divórcios. Em quarto, a vinda do juízo de Deus. E em quinto, fala do dia do Senhor. Então, no livro de Malaquias, vemos aí pelo menos 5 partes diferentes. O livro de Malaquias é muito conhecido, principalmente quando se fala em dízimos, Aí é bem detalhado falando aí sobre dízimos, sobre oferta. O Senhor diz que o povo está roubando. E ele diz nos dízimos e nas ofertas. Uma coisa que me chama muita atenção, falando aí sobre o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Também é um destaque no livro do profeta Malaquias. Outro destaque, eu coloco sempre aí, capítulo 3, versículo 3, diz: E assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata. Isso aí é impressionante, Então Deus está dizendo para cada um do povo, cada sacerdote, cada pessoa, cada líder, que é aquele que ele é como um fundidor, como aquele que trabalha com ouro, com prata. Então, se você for visitar um fundidor, você vai perguntar para ele, que está lá com aquela peça ali, um fogo o tempo todo, com maçarico ali, queimando. E você pergunta para ele, como é que você sabe que está pronto? Quando é que fica pronta essa peça? Tanto fogo que você coloca nessa peça. E ele vai dizer assim, a hora que eu ver a minha imagem
lá na peça, que a peça ficar como um espelho, aí está pronto. Olha só o que Deus diz para nós aqui, que Ele é como um fundidor, que vai colocando fogo em nós, né? Nossa vida, nós vamos recebendo aí várias provações de Deus. Deus vai nos treinando. Para quê? Para que cada dia sejamos mais parecidos com Ele. Sejamos a imagem de Jesus Cristo, né? Então nós vamos o quê? Nos parecendo mais com Jesus. Cada dia mais. Deus quer ver em nós Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo nos ensina que nós devemos imitar a Jesus. Então devemos cada dia nos parecer mais com Jesus. Então pregando, ensinando e curando a todos. É o que Jesus fazia sempre. Vamos ver o texto áureo que está em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Então veja que Deus promete ter um registro no céu de tudo que é feito na terra. E nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, né, onde nossas obras serão julgadas. Então tudo que nós fazemos está registrado diante de Deus. E Deus diz que um dia nós vamos ver a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A verdade aplicada: é preciso permanente vigilância e andar em espírito para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Então veja, Jesus alertou, né? Que nós estejamos, então, vigiando, sempre vigiando, orando, estarmos sempre alertas, mantermos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz o quê? Alegria, né? Traz felicidade, traz poder, traz uma presença poderosa de Deus em nosso meio. Então nós temos que estar crescendo nessa intimidade com o Espírito Santo. O crente que tem uma vida fria, sem graça, é porque não tem o Espírito Santo permanente nele. Não tem o Espírito Santo o alegrando, o fortalecendo. O crente que não mantém uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de ganhar almas, né, de produzir alguma coisa do reino de Deus. Então é porque não está vivendo uma vida corretamente dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre crescendo na graça, no conhecimento de Deus, né, sempre amando o Espírito Santo que mora em nós, correspondendo aos impulsos, né, ao seu guiar da nossa vida. Então andar em espírito, andar em harmonia com o Espírito Santo é que nos vai fazer estar em comunhão com Deus e sempre alegres na presença de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Textos de referência: Malaquias 1, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias 3, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 4, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que Malaquias revela claramente a vinda de João Batista, para preparar o caminho do Senhor, e fala da vinda de Jesus Cristo, que vai entrar naquele templo. Veja que está bem clara a profecia aí. Então nós vemos no livro de Malaquias a ingratidão do povo para com Deus, Deus os preservando, deveriam ser destruídos, mas Deus os estava preservando, mas eles não agradeciam, não eram pessoas gratas a Deus. Vemos aí nesse livro o formalismo dos sacerdotes, que viviam apenas na teoria
Diziam-se sacerdotes de Deus, diziam-se ser servidores de Deus, diziam-se ser adoradores de Deus, mas não eram nada disso. Era apenas formalismo, religião, uma religiosidade sem vida, sem graça. Vemos o anúncio, então, da vinda do Senhor, precedida pela vinda de João Batista. Vemos também a palavra de Deus dizendo que Deus não muda. Vemos a advertência sobre o dízimo, trazer os dízimos à casa do Senhor e as ofertas. E vemos que Deus diz que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Oremos para que a apatia, o abandono da fé, o esfriamento espiritual não tome conta de nós nem da igreja. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda todos nós a nos mantermos fiéis, a nos mantermos vigilantes, orando, estudando a tua palavra, jejuando e evangelizando. Amém? Glória a Deus. Vamos à introdução da lição que diz: Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre arrependimento e juízo, mas também é uma mensagem de esperança, restauração e salvação. Então vemos aí, na nossa ordem bíblica, Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Sabemos que no Novo Testamento nós temos João Batista ainda, profetizando a vinda de Jesus, apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois vamos ver os profetas da igreja, como, por exemplo, Silas era um profeta da igreja, o profeta Ágabo era um profeta da igreja. E vemos vários outros profetas, aí bem claro, por exemplo, em Antioquia, onde Paulo estava reunido ali, havia profetas reunidos, jejuando, orando. Também fala aí na Bíblia que desceram vários profetas da Judéia, para outras regiões. Então, bem claro que existiam profetas da igreja e o ministério está registrado em Efésios 4:11, que a igreja tem apóstolos, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. Então, as mensagens principais aí no livro do profeta Malaquias falando então de arrependimento, de juízo de Deus sobre o pecado, os pecadores, mas também fala de esperança, de restauração, fala de salvação. Então é um livro muito interessante para nós lermos e estudarmos detalhadamente. Nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos nessa lição. Tópico 1, o cenário do profeta Malaquias. Tópico 1, subtópico 1, um pouco mais sobre o profeta Malaquias. No tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. No tópico 1, subtópico 3, Israel e sua falta de amor a Deus. No tópico 2, as ofertas contaminadas. No tópico 2, subtópico 1, os pecados dos sacerdotes. No tópico 2, subtópico 2, o mensageiro de Deus e o anjo da aliança. No tópico 2, subtópico 3, o dia vindouro do Senhor. No tópico 3, Malaquias para hoje. Tópico 3, subtópico 1, uma palavra de conforto. No tópico 3, subtópico 2, vale a pena servir a Deus? No tópico 3, subtópico 3, o verdadeiro culto. Então vamos passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa preciosa lição. No tópico 1, temos aí o cenário do profeta Malaquias. No tempo de Malaquias, os judeus já tinham voltado da Babilônia, cerca de 100 anos, estavam curados da idolatria, mas indiferentes à casa de Deus. Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções. Os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas para tal. O dízimo era negligenciado e tinham voltado à antiga prática de misturarem-se com os povos idólatras pelo casamento. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. Então veja, quando o profeta Malaquias é usado por Deus para profetizar, então haviam acontecido já 100 anos que eles tinham voltado da Babilônia. Agora o que estava acontecendo? Eles não estavam mais prestando aqueles sacrifícios a Deus que foram ordenados por Deus, e eles deveriam continuar esse sacrifício. Talvez a gente olhando assim para um lado, vendo que
A arca da aliança não estava no templo mais. O vaso contendo maná não estava no templo mais. Então só haviam as tábuas da lei. Então, muito provavelmente, devido a isso, principalmente a falta da arca da aliança, que representava a presença de Deus, não estar no meio deles, então eles começaram a desanimar de prestar o verdadeiro culto a Deus. Mas veja bem, por que estava faltando isso ali? Por que a arca não estava ali? Porque a arca representava Deus. E quem é que entraria naquele templo? Era Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, ali se completaria o que estava faltando no templo, que era o mais importante, que era a presença de Deus. E o próprio Jesus Cristo entraria ali. Então, eles deveriam perseverar na oração, na adoração a Deus, até que o Messias chegasse. Porque é assim que dizia a palavra de Deus, que o Messias viria e entraria naquela casa. Então a situação era deplorável. Os dízimos eram negligenciados pelo povo, que viam seus sacerdotes muito frios, sem graça. Também começaram a se casarem com mulheres que não eram descendentes de Abraão. Olha só, não estavam ainda na idolatria, mas se continuassem do jeito que estavam, iam acabar caindo na idolatria, porque se casando com mulheres idólatras, automaticamente os seus filhos se tornariam idólatras. Olha só, tinha gente casado com uma judia e ao mesmo tempo tinha outra mulher que era cananita. Veja só. E é o que acontecia, eles se divorciavam de suas esposas para ficarem com essas mulheres ímpias. Então havia entre eles já o mundanismo se multiplicando. Tópico 1, um pouco mais sobre o profeta Malaquias. Não há no livro de Malaquias informações sobre sua vida pessoal. Seu nome significa meu mensageiro. O nome desse último profeta do Antigo Testamento tem sido alvo de discussões, pois muitos estudiosos sugerem que se trata apenas do título de um profeta anônimo. Outros dizem que de fato é o nome próprio. Isso deve ao fato de os profetas serem chamados de mensageiros do Senhor. A data que o profeta viveu e escreveu seu livro também é incerta. Então veja, alguns pensam assim, bom, aí é o título do livro, não é o nome do profeta. Bom, pode ser, pode não ser. O certo é que o livro do profeta Malaquias foi citado por Jesus, foi citado várias vezes no Novo Testamento, como no livro do profeta Malaquias. Então não se sabe quase nada sobre o profeta Malaquias, mas o livro começa dizendo, livro do profeta Malaquias. Então o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. As questões tratadas no livro de Malaquias, tais como a corrupção no sacerdócio, como está em Malaquias 1, 6 a 14, o divórcio leviano de esposas israelitas, Malaquias 2, 10 a 16, e o casamento misto com mulheres pagãs também foram abordadas no livro de Esdras, Esdras 9, de 1 a 4, 10, de 1 a 4, e Neemias 10, 28 a 31, 13, 10 a 14, 23 a 31. Assim, segundo o Manual Bíblico da CPAD e Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, também da CPAD, a partir da descrição apresentada por Malaquias em sua mensagem, é provável que tenha exercido seu ministério profético aproximadamente entre 450 e 435 a.C. Então veja que no tempo de Neemias houve um reavivamento. Então se voltaram a escutar a palavra de Deus, a orar, apresentar os sacrifícios. Estava tudo bem, mas de repente tiveram uma reviravolta. Neemias e Esdras aí insistiram para eles largarem as mulheres que não eram judias, a voltarem para suas esposas, das quais haviam se separado, se divorciado. Mas parece que, de repente, eles resolveram voltar aos pecados e, novamente, as mesmas mulheres que tinham arrumado, e talvez até arrumado outras ainda,
certo é que estavam vivendo no divórcio, no adultério, portanto, e numa religiosidade totalmente falsa, fria, sem graça. Então Malaquias surge exatamente para consertar isso, para falar que Deus odeia o divórcio, para orientá-los para que eles, então, se voltem para Deus e deixem o adultério, porque o pecado de adultério, ele vai levar a outros pecados e vai acabar onde? Na idolatria. E aí, daqui a pouco, eles nem acreditavam mais em Deus. O certo é que eles passaram realmente, aí cerca de 400 anos até a volta de Jesus. Veja só. E passaram esse tempo todo sem nenhum profeta mais. Deus se cansou de insistir com eles. Tópico 1 sobre tópico 3. Israel e sua falta de amor a Deus. Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus, chamando-os de volta para um relacionamento genuíno com ele e também tentando avivar o espírito nacional deles. O profeta denunciou a hipocrisia dos sacerdotes, alertou sobre os casamentos com mulheres de outros povos, a quebra da lei do sábado, a falta de empatia entre seus próprios compatriotas, a negligência com os dízimos e a desobediência à palavra de Deus. Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus como um povo escolhido e separado por ele. O amor a Deus havia esfriado e o culto tornou-se um ritual frio e mecânico. Então veja que a situação era muito triste, era realmente a coisa que nem se podia mais acreditar numa coisa dessa. Como é que o povo escolhido por Deus, chamado por Deus, protegido por Deus, que representava Deus na terra, como é que o povo chega a uma situação dessa? Então a religião para eles era apenas repetir as coisas todo dia, mas sem nenhuma expectativa de vinda do Senhor, de presença do Senhor, de alegria do Espírito Santo. Nada disso. É uma coisa metódica, repetição. Tem muita gente que vive assim, Então ele vai para a igreja tantos dias, domingo é para ir para a igreja, vou para domingo, vou para a igreja. Tem Santa Ceia, esse dia eu não posso faltar. Mas é apenas uma religião. Vai lá e volta, às vezes volta até pior do que foi. Então é uma vida fria, sem graça, não tem prazer em se levantar de madrugada, vai buscar o Senhor, orar, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem prazer na palavra do Senhor, não evangeliza, não ganha nenhuma alma, passa o ano inteiro, não ganha nenhuma alma. Então é uma vida religiosa, mas fria, sem graça, sem a presença de Deus, sem a alegria do Espírito Santo. Então os sacerdotes estavam se divorciando também, arrumando mulheres estranhas, o povo do mesmo jeito, o sábado que era para eles guardarem o sábado, eles não guardavam mais, estavam se degladiando entre si próprios, um querendo tomar as coisas do outro, explorando uns aos outros, emprestavam com lucros altos, tomavam as terras uns dos outros, não davam mais seus dízimos corretamente, não davam suas ofertas corretamente, viviam em completa desobediência a Deus. E como eles roubavam a Deus nos dízimos, nas ofertas, quem rouba acaba sendo roubado também. E aí as suas colheitas, suas plantações começaram a ir de mal a pior. Nossos dízimos e ofertas apenas são dados a Deus para comprovar o nosso amor para com Deus, a nossa submissão a Deus, prazer de ajudar a obra do Senhor. O tópico 2, as ofertas contaminadas. Malaquias denuncia a oferta que traziam para o sacrifício como expiação pelo pecado. Malaquias 1:8. Contrariando as orientações de Deus a Moisés de como deveria ser feita a escolha dos animais para o sacrifício. Lucas 22:17 a 33, Números 18, 21 e 24. Aquele povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousariam oferecer ao governador. O profeta reprovou tal atitude e anuncia ao povo que Deus se tornará amado da terra inteira. Malaquias 1:11. Veja bem, a oferta que traziam pelo pecado, a expiação do pecado, estavam trazendo animais doentes, com defeitos.
para ficar com os animais bons e vender e ganhar dinheiro. Veja só, estavam tentando enganar Deus. Veja que coisa impressionante. Eles enganavam os sacerdotes ou compravam, né? Subornavam os sacerdotes para oferecer animais com defeito, animais doentes, fracos, e ficavam com os bons. Veja só que coisa terrível, estavam tentando enganar ao próprio Deus. Então o profeta Malaquias repreende a eles por causa disso e fala com eles que um dia Deus governará sobre um povo que realmente quer ser governado pelo próprio Senhor. Se referindo ao milênio, né? Tópico 2, subtópico 1, os pecados dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão, Malaquias 2,7, eram os responsáveis por aquela situação deplorável. Haviam se tornado corruptos e tão mercenários que a palavra sacerdote era algo de desprezo entre o povo. Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. Então veja, chegou o ponto de o nome sacerdote ser usado com um grande desprezo. Fulano é sacerdote? Ah, já sei. Porque eram corruptos, recebiam propina das pessoas, viviam de qualquer maneira, não eram fiéis ao Senhor, não adoravam realmente a Deus. Nós passamos muitas vezes, né? Por isso, hoje, quando fala assim, pastor, muitas vezes a pessoa despreza, né? Quando fala pastor, devido ao péssimo testemunho de muitos pastores. E ali estava pior ainda. Qualquer sacerdote era mal visto já pelo povo. Então os sacerdotes estavam vivendo de tal maneira que nem ensinavam mais a palavra de Deus corretamente para o povo. Desrespeitavam a Deus, a palavra de Deus e também ao povo. Então veja que Malaquias chega a dizer que eles se tornavam pedra de tropeço, causa de escândalos, olha só. E assim também hoje, no nosso tempo, quantos pastores se tornaram pedra de tropeço, atrapalham as pessoas de se encontrarem com Deus, de congregarem, desviaram várias pessoas que ficaram escandalizadas. Quantos pastores foram pegos aí, roubando, em adultério, né? Coisas terríveis aí, até escândalos, até em morte. E aí o povo, muitos que estão mais fracos na fé, acabam caindo devido a isso. Então ali estavam desse jeito. Muitos não serviam mais a Deus devido exatamente aos sacerdotes viverem todo o tempo em pecados terríveis. Tópico 2, subtópico 2, o mensageiro de Deus e o anjo da aliança. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas e saudáveis, e isso despertou a inveja e as murmurações dos israelitas contra Deus. Eles tinham a impressão de que Deus estava abençoando mais os maus e incrédulos do que o seu povo. Por isso começaram a duvidar do poder e da justiça de Deus. O questionamento deles era: qualquer que faz mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias 2,17. Tal questionamento logo encontra sua resposta nos primeiros versículos do capítulo 3. O título Meu Mensageiro e a profecia anunciada são aplicadas a João Batista, Marcos 1,2. Quanto ao anjo da aliança, Malaquias 3,1, segundo os estudiosos, é o Senhor Jesus Cristo, antes do seu nascimento na forma humana. O contexto refere-se à primeira vinda de Jesus ao mundo com o objetivo de restaurar o verdadeiro e aceitável culto a Deus. Por causa da contaminação do templo, com avareza, inveja, arrogância, incredulidade, egoísmo, etc., João 2, 13 a 22, já não poderia ser chamado de casa de Deus. Assim sendo, o templo foi destruído no ano 70 a.C., e em seu lugar Jesus oferece seu corpo como sacrifício na nova aliança. A partir de então, todos os cristãos em todas as partes do mundo, que o aceitam como Senhor e Salvador, constituem-se templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20, Efésios 2, 20 a 22. Então veja que o profeta Malaquias, usado por Deus, se refere a João Batista, como aquele que prepara o caminho para o Senhor, né? Então João Batista nasce ali
de um pai sacerdote, né? E de uma mãe descendente de Arão direta, a Isabel, né? Seu pai Zacarias. Então, João Batista vem preparar o caminho para Jesus. Ele vem batizando as pessoas no batismo de arrependimento, para que as pessoas, quando Jesus cessasse o seu ministério, imediatamente o reconhecessem como o Messias, como o Salvador. E quando Malaquias fala a respeito do anjo da aliança, é claro, se refere ao anjo do Senhor, muitas vezes usada essa expressão no Antigo Testamento, se referindo à pré-encarnação de Jesus, né? Como homem. Então, se referindo à vinda também de Jesus como homem, entrando naquele templo ali. O templo que, no ano 70 depois de Cristo, é destruído pelo general Tito, né? De Roma, e o templo realmente passa a ser a igreja, cada um membro da igreja, cada um de nós é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Então, cada um de nós, agora representamos Jesus na terra, cada um de nós somos adoradores, adoramos em espírito, o Espírito Santo está em nós, ligando nosso espírito a Deus. E em verdade, porque nascemos de ouvirmos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Fomos lavados, purificados por essa palavra. Então adoramos em espírito e em verdade. Então veja que, se no templo não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha mais o vaso contendo maná, não tinha mais a vara de Arão que florescia, e estava aí sendo governado por pessoas que viviam totalmente em pecado, Jesus veio, entrou no templo, a presença de Deus esteve ali, mas aquele templo não cumpria mais as suas funções de representar Deus na terra, não era mais um local de adoração. Então, o templo foi destruído totalmente no ano 70 e até hoje permanece assim, esperando a volta de Jesus, né? Acreditamos que durante a grande tribulação, o anticristo construirá ou reconstruirá o templo, mas ele vai colocar uma abominação dentro do templo, a imagem dele próprio. Os judeus descobrirão que ele não é o Messias e começará uma guerra entre os judeus e o anticristo e seus exércitos das nações. Só terminando isso no final da grande tribulação, quando Jesus vem, então ele derrota os exércitos do anticristo, o anticristo também, e lança no lago de fogo e enxofre o anticristo e também o falso profeta. E vai iniciar então o milênio, 1000 anos governando sobre Israel e sobre todas as nações que restarem. Tópico 2, subtópico 3, o dia vindouro do Senhor. A derradeira profecia do Antigo Testamento proclama a palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus de todos os povos, nações e culturas. Prediz o retorno de Elias, que foi levado vivo ao céu. Jesus indicou João Batista como Elias, que anunciou o Messias. Mateus 17, 10 a 13. João Batista pregou e profetizou no poder e no Espírito. Mateus 11, 13 a 14, 17, 12 a 13, Marcos 9, 11 a 13. 4 vezes Malaquias olha à frente para o dia do Senhor. Malaquias 1, 11, 3, 1 a 6, 16 a 18, 4, 1 a 6. Seria como uma fornalha ardente que consumiria os perversos, mas para os que temiam o Senhor seria dia de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria trazendo salvação. O mesmo sol que destrói alguns traz raios benéficos para outros, símbolos de Jesus Cristo como Salvador e Juiz. Então veja que o profeta Malaquias fala sempre sobre o dia do Senhor, e esse dia do Senhor é o dia que Jesus vem, aí na sua glória, né, a sua vinda em glória, no final da grande tribulação. Veja bem, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Jesus vem nos buscar, ele vem dos ares. Nesse dia do Senhor aí, ele vem, desce sobre o Monte das Oliveiras, coloca o pé da terra aqui. É diferente. Nós estamos esperando o arrebatamento. Jesus vem para buscar a igreja, somente para a igreja. Já no final da grande tribulação, ele vem para derrotar os exércitos do anticristo.
Ele vem para todas as nações, ele vai governar sobre todos. Veja, o arrebatamento que nós estamos esperando, Jesus vem para a alegria da igreja. Já no final da grande tribulação, Jesus vem para destruir os exércitos do anticristo. Ele vem trazendo juízo. Então, no arrebatamento, ninguém vai ver, só aqueles que forem arrebatados. Já na vida de Jesus, no final da grande tribulação, todo olho verá. No arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. No final da grande tribulação, ele vem com a igreja que ele já levou. No arrebatamento, as pessoas desaparecem daqui da terra. Já na vida em glória, no final da grande tribulação, no dia do Senhor, ninguém vai desaparecer. Então, para os judeus que serão ali os últimos, os remanescentes, verão a Jesus a quem traspassaram. Jesus vai mostrar para eles, ali, os mãos furados, os pés furados. Vai dizer, olha o que vocês me fizeram. Então eles vão se converter. Para eles é uma grande alegria, uma grande felicidade, porque Jesus reinará sobre eles 1000 anos. Eles terão a preeminência ali. E os outros povos estarão também na terra. Agora, para os ímpios, para aqueles que fazem parte dos exércitos do anticristo, eles vão ser destruídos, vão ser todos mortos nesse dia, porque Jesus vai lá no Vale do Armagedon e vai, então, vencer todos os exércitos do anticristo. O tópico 3, Malaquias para hoje. Malaquias ainda fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada ao verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Então, o profeta Malaquias nos fala desse perigo que existe da religiosidade, ou seja, de uma religião que apenas cumprir rituais, que é o formalismo, que tem ali tudo programado. Fulano vai cantar, fulano vai pregar, fulano vai fazer a despedida, fulano vai fazer isso. Cada um vai fazer uma coisa, já está tudo programado, o horário direitinho, e aquilo tudo metódico. E Deus mesmo não tem oportunidade no culto. Jesus fica lá de fora. Entendeu? Posso entrar? Posso. Tem aí uma oportunidade para que eu possa falar, para que eu possa curar, batizar com o Espírito Santo, libertar, falar com o povo. Tem oportunidade? Não tem oportunidade. O culto termina. Começa a tal hora, termina a tal hora. Está tudo programado já. Não se meta no culto. Veja só, é isso que está acontecendo em muitas igrejas. Tem igreja que a gente vai e fica admirado. Quanto tempo que vocês não ganham nenhuma aula aqui? Tem mais de 6 meses que nenhuma aula se converte. Quanto tempo tem aqui que não tem batismo com o Espírito Santo? Eu acho que esse ano, o ano inteiro, nem teve nenhum batismo. Veja, o que está acontecendo na casa de Deus, com o povo de Deus. Tópico 3 do tópico 1, uma palavra de conforto. Malaquias encerra sua mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto. Malaquias 3,18. Deixa uma palavra de conforto ao justo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Malaquias 4,2. Deus exerce seu juízo, mas também aponta para a verdadeira esperança. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Deus não se esquece de nossas obras. Malaquias 3,16. Então, sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, porque Ele não se esquece, está guardado diante de Deus tudo que fizermos para o Senhor aqui. E Deus traz juízo sobre os ímpios, mas Deus é justo para salvar aqueles que o buscavam, que trabalhavam para Ele, que acreditavam nele, que tinham fé em Deus e que tinham prazer em servir a Deus. Então, tudo que o homem plantar, isto mesmo ele ceifará. Então, se você planta no Espírito, se você planta para Deus, com certeza, se você não ceifar aqui na terra, ceifará na vida eterna, no tribunal de Cristo. Então, com certeza, Deus faz diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, Deus está de olho em todos nós, sabe tudo o que fazemos, pensamos e desejamos. Então veja que aquele povo tinha até inveja das pessoas
de outras nações que prosperavam. E eles diziam, nós somos pobres, parece que Deus nem olha para nós. Ele ajuda lá os povos das outras nações. São ímpios, estão dizendo aí que são ímpios. Como ímpios se Deus os abençoa? Mas nós, Deus diz que nós somos povo dele, nós estamos vivendo na pobreza. Então, olha só, mediam Deus pelas coisas materiais que existiam. Não eram fiéis realmente no amor a Deus, mas queriam que Deus fosse fiel em abençoá-los. Tópico 3 e tópico 2, vale a pena servir a Deus? O povo tinha estabilidade, mas não era rico. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor, sem empenho. Alguns se casaram com mulheres de outras nações porque isso lhes conferia riquezas e bons relacionamentos. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus em detrimento da prosperidade dos ímpios. Não se pode negar que, em muitos momentos, muitos servos de Deus titubeiam diante dessa realidade. Diante da prosperidade dos maus, surge a pergunta se ainda vale a pena ser fiel a Deus. Então veja que muitas vezes nós também caímos nesse engano, né? De olhar para a parte material, para a parte financeira principalmente. Então nós olhamos, mas como é que pode? Fulano é ímpio, é idólatra, vive em prostituição, em adultérios e tudo mais. Mas olha só, vive aí, tem uma casa muito boa, carro muito bom, tem empresa, vive muito bem. Enquanto eu, que sou servo de Deus, estou vivendo praticamente na miséria. Então a pessoa compara e o que é mais importante para ele é a parte material e não espiritual. Então nós todos somos tentados a isso e temos que tomar muito cuidado com isso, porque ofendemos a Deus quando pensamos assim. Então, tudo por detrás existe um plano de Deus. E o plano de Deus é perfeito. Deus sabe exatamente como nós devemos viver. Deus sabe exatamente de todas as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar a Deus estas necessidades. E pedir sempre socorro a Deus quando precisarmos. Porque Ele cuida de nós e tem cuidado. Eu, por exemplo, sou prova disso. Tem 7 anos e meio que eu estou desempregado, mas nunca passei fome, nunca passei nenhuma necessidade extrema. Deus tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Então veja só que nós temos que ver que Deus está presente, Deus vê tudo, sabe tudo. Jesus disse, olha, por que vocês estão preocupados com comer ou vestir? Olha os passarinhos aí, você vê um passarinho aí morrendo de fome, sem comida? Tem comida para eles, quem é que dá? Deus. Se Deus cuida de passarinho, imagina o povo dele. Olha para o lírio do campo, olha que roupa bonita, nem Salomão vestiu uma roupa tão bonita assim. Quem é que dá? Deus. Então não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, né? Lança sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então Ele vai prover o necessário. Então devemos esperar a providência de Deus, ela virá. Devemos esperar pela sua justiça, que é perfeita. E devemos esperar em seu amor. Deus nos ama tanto que deu até seu próprio Filho para morrer por nós. Então não duvide desse amor. Tópico 3 do tópico 3, o verdadeiro culto. O profeta Malaquias traz um despertamento para o povo de Deus em uma época de crise nos ambientes religiosos, no ambiente social e desânimo entre as pessoas. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ou ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Isso se reflete em uma experiência de culto vazio e práticas religiosas sem sentido algum. É como se Malaquias se desafiasse cada crente para se colocar frente ao espelho para uma avaliação muito sincera do seu relacionamento com Deus. Então veja que o povo trazia ofertas para animal roubado, doente, com defeito físico, né?
não adoravam a Deus corretamente, não estavam alegres adorando a Deus, não se sentiam felizes em ir à casa de Deus e ainda queriam cobrar de Deus que Deus os tratasse financeiramente melhor do que ainda os ímpios viviam. Então, Malaquias, ele faz uma advertência, uma exortação ao povo. Se coloque aí diante do espelho, olhe para você mesmo e veja se você está prestando um culto que realmente é um culto prestado a Deus. Se você está feliz por prestar um culto a Deus. Se você sente realmente necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus e busca por isso. Veja se você está dando a sua própria vida a Deus. Se você está dando realmente o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor com prazer, com alegria de fazer isso. Vamos à conclusão que diz: vimos neste trimestre que os profetas pregavam o arrependimento como requisito indispensável para o perdão de Deus e o cumprimento de suas promessas. Então vimos aí todo o trimestre falando sempre sobre o arrependimento de pecados, falando sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, falando da esperança que nós temos na vida do Senhor, então, para nos buscar. No caso nosso aqui, arrebatamento, né? Lá para os judeus, então, final da grande tribulação, segunda vinda de Jesus, segunda fase, a vinda em glória, tá? Para nós é o arrebatamento. Nós devemos todo o tempo estar pensando, Jesus pode voltar hoje, eu quero que ele volte hoje e me leve para morar eternamente com ele. Esse deve ser o nosso desejo todo dia. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você também crê que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou os nossos pecados sobre ele, morreu na cruz em nosso lugar. Então vamos orar agora e você será abençoado por Deus, nascerá de novo agora, receberá o Espírito Santo, começará uma vida nova com Deus a partir de hoje. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Após a oração, nós vamos trazer aí o tema do próximo trimestre. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti arrependidos dos seus pecados. Oh, Ramasta Guste me fare, a grata cruz em contestando a força. Naquela cruz Jesus deu a vida por você, ele levou os seus pecados sobre ele. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, está vivo para todos sempre. Creia, receba agora o Espírito Santo, receba a salvação, receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas agora e cura totalmente. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa todo o seu povo. Ó Senhor, traze para ti aqueles que não te conhecem, salva, Senhor, faz maravilhas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal e nós vamos trazer para você agora o assunto do próximo trimestre. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone aí que é meu WhatsApp também e eu envio para você em PDF e PowerPoint. Aí o telefone 99991520454. Então, no próximo trimestre, quarto trimestre de 2023, vamos estudar aí nas revistas da Betel Editora com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Então vamos estudar aí a Terceira Epístola de João. Vamos ver na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Na lição 8, o verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Na lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Na lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Na lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência ao serviço cristão. Na lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos.
Na lição 13, o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. E na lição 14, o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Então vamos, se Deus quiser, estudar aí todos esses assuntos maravilhosos aí, esse tema maravilhoso, esse livro, que é muito importante para nós aprendermos diretamente do apóstolo João. Isso é importantíssimo. Ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo e passou para nós. A paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.